Festas e eventos TV. Você acredita em discos voadores? Acredita ou não? Hoje eu vou conversar com um pesquisador, conferencista e ufólogo, Jevaé. Você acredita em discos voadores? Eu costumo dizer que não acredito. É mesmo? Eu sei que eles existem. Ah, tá certo. Então você afirma que eles existem. Sim, eu afirmo. Essa é uma das questões que a gente defende desde o princípio, quando você passa a praticar essa disciplina que é a ufologia. A gente não acredita. Nós sabemos que os discos voadores existem porque temos evidências. E o que nós buscamos é apresentar as evidências para que outras pessoas também saibam que eles estão por aí. Mas você teve alguma experiência pessoal que você possa me relatar? Tive alguns avistamentos dentro do Brasil, especialmente aqui no Pantanal, e um nos Estados Unidos, próximo da Área 51, no deserto do Nevada. Mas eu também costumo dizer que essas experiências pessoais que eu tive, elas não servem de subsídio para a minha pesquisa, para a minha atividade. Isso funciona com quase todos os ufólogos. A maioria deles que teve algum tipo de experiência, teve experiências simples, nada assim muito sofisticado. Eu não sei. Agora, de qualquer maneira, mesmo aqueles que têm, baseiem o seu trabalho nas experiências que outras pessoas tiveram. Porque esse é o nosso papel, de investigar casos narrados. Por exemplo, alguém nos narra uma experiência acontecida, digamos, no Pantanal. Nós vamos até esse local, conversamos com as pessoas envolvidas, fazemos a análise da observação, se foi vista uma nave no céu, se ela pousou, enfim, todos os detalhes dessa ocorrência. Fazemos um levantamento de uma investigação quase que policialesca para descobrir, afinal, o que foi observado. Exatamente. Quando ocorreu isso na sua vida e o que isso significou? Qual foi a grande mudança a partir desses avistamentos? Zé, eu comecei a mexer com ufologia desde pequeno. Desde que eu tinha de 11 para 12 anos, eu já estudava esse assunto, eu lia tudo que caía na minha mão. Com 14 anos eu tinha um arquivo de clipping de revistas e jornais com mais de 10 mil recortes. Pra você ter uma ideia. Eu sempre fui aficionado. Com 14 para 15 anos eu fiz a minha primeira palestra sobre esse assunto num colégio em Maringá, onde eu residia naquela época, e de lá para cá fiz milhares. Desde que eu passei a me interessar e a pesquisar isso acontece com qualquer pessoa que se entregue de uma maneira assim profunda. É apaixonante. E você tem o seu universo aberto num ângulo imensamente diferente do anterior, uma revolução praticamente total acontece na sua vida, em que você passa a enxergar tudo, os fatos históricos, a sociedade, a nossa existência, as nossas origens, as religiões, as ciências, tudo, enfim, que dizem respeito ao ser humano, mudam de ótica, porque você passa a entender que nós somos apenas uma parte da humanidade aqui na Terra, que ela está espalhada por muitos planetas do universo. E um dia nós vamos, como nós estamos conversando aqui entre nós, como nós podemos hoje viajar a outros países com muita facilidade, nós um dia teremos possibilidade de conversar com outros seres. E poderemos viajar a outros planetas, isso é uma questão de tempo. Então, quando você começa a entender a existência humana dentro de uma ótica externa ao planeta Terra, tudo muda. É impossível que não mude. E se não mudou, é porque o cara não abraçou de verdade essa causa, essa pesquisa. Que ano que aconteceu esses avistamentos e o que mudou na sua vida? Bom, o primeiro avistamento que eu tive no deserto do Nevada, de uma bola que seguiu o carro em que eu estava com a minha ex-mulher e mais um casal, inclusive durante um congresso ufológico, foi em 1993. Numa das minhas primeiras viagens para aquela região. Foi um presente, então? Foi um presente. Foi uma coisa assim aterradora. Mas a ficha, mesmo para um ufólogo, só foi cair anos mais tarde. E em 1997 eu tive uma observação aqui no Pantanal. E de lá para cá, algumas pequenas coisas. Mas é importante que se diga que a experiência que os ufólogos têm, que em geral é uma experiência simplória, como a minha, elas não servem de subsídio para a nossa investigação. O ufólogo investiga casos ocorridos a outras pessoas. Por exemplo, alguém nos comunica que foi visto um objeto sobrevoando uma fazenda no Pantanal, ou desceu numa fazenda em Camapuã. O nosso trabalho como ufólogo é ir até esses locais, conversar com as testemunhas, todas elas, fazer uma checagem dos fatos, analisar se observado no céu, sob que circunstâncias, se pousada, se houve interação com o meio ambiente, depois tentar avaliar se houve detecção por radar ou algum outro efeito físico de alguma natureza, para que a gente possa confirmar. Realmente foi visto uma nave de origem não terrestre nessa localidade e nessa data. Esse é o trabalho ufológico, é um trabalho quase que policialesco, uma investigação policial para se apurar os fatos
com o maior rigor que for possível. E nessas investigações, existem fatos recorrentes de lugares diferentes, mas acontecimentos iguais? Que você, aí você vê a veracidade ou não do fato? De áreas rurais, mas eu digo Pantanal porque é uma área rural mais isolada. Se você for conversar com 10 peões, 9 vão te contar alguma história do tipo: eu vi sim uma luz grande que veio do céu, se aproximou ali, pousou naquele local, as vacas não chegam mais perto, alguma coisa assim. O meu primo viu, meu sobrinho viu, minha mulher viu. Talvez não te conte nada. Mas dos 9 que te contarem, ainda vão ter 2 ou 3 que vão te falar: já vi muitas vezes isso. Então, é recorrente. Eu pesquisei casos, por exemplo, em regiões como aqui em Piraputanga, em que 2 ou 3 gerações da mesma família viu mesmo. Pessoas diferentes com relatos iguais. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.